Olá, meu nome é Caís Emanuele Cabral, sou estudante de odontologia do 5º ano da Universidade Estadual do Norte do Paraná e vou apresentar o trabalho intitulado Correção da Maloclusão de classe 3, associando ao uso de aparelho ortodôntico autoligado e mini implantes extra-alveolares, sendo este o relato de caso clínico, sob orientação do professor doutor Augusto Alberto Foggiato. Bom, então a classe 3, ela é uma maloclusão que se caracteriza por essa discrepância dentária anteroposterior, podendo estar acompanhada ou não de alterações esqueléticas, posicionamento vertical dos incisivos inferiores e perfil côncavo do paciente. Em relação ao aparelho autoligado, ele é um sistema de menor atrito que proporciona uma mecânica de deslizamento melhor e, com isso, o alinhamento se torna mais eficiente. Já em relação aos mini implantes, eles se estabeleceram como um importante método de ancoragem, sendo eles mais versáteis e não precisando da colaboração por parte dos pacientes, podendo ser de dois tipos: os dentoalveolares, instalados na região entre as raízes dos dentes, e os extraalveolares, instalados na região de osso basal, mais especificamente na parte da sínfise mandibular, também conhecida como área de buccal shelf. Já nessa ilustração, a gente tem uma elucidação melhor da diferença de instalação desses mini implantes, onde a gente tem aqui do lado esquerdo a instalação do mini implante extra-alveolar e do lado direito a instalação do mini implante intra-alveolar, dentoalveolar. Já nessa imagem, segundo Chris Cheng, que foi um dos pioneiros nos estudos dos mini implantes, a gente tem as diferenças de instalação em segundo cada dente, né? Então, a gente tem entre primeiro, segundo e terceiro molar. Não há um protocolo a ser seguido, né? Uma exatidão de instalamento correto do mini implante, mas preconiza-se a sua instalação entre a região da distal de primeiro molar e a mesial de segundo molar, por ser uma área que possui maior quantidade óssea e com isso vai oferecer um melhor suporte ali naquela região. Já nessa imagem, a gente tem o protocolo a ser seguido, a recomendação, na verdade, a ser seguida da instalação, da altura adequada da instalação desses mini implantes, geralmente mais ou menos a 2/3 da coroa clínica do dente. E aqui nessa imagem, ela ilustra melhor, né, a região de instalação do mini implante ali, na região de buccal shelf, né, o extraalveolar, na sínfise mandibular, e preconiza geralmente o tamanho, geralmente de 2 por 12 milímetros, e aqui ele está em aço, né, no material em aço. No Brasil, antes não utilizava-se por conta da não autorização da Anvisa, mas esse ano foi autorizado, então, geralmente os mini implantes então, estão sendo utilizados neste tamanho e neste material. Em relação ao nosso caso clínico, nós temos um paciente do gênero masculino, de 22 anos, face longa, maloclusão de classe 3, mordida cruzada anterior, atresia maxilar, desvio de linha média de 2 milímetros e apinhamento severo superior e moderado inferior. Então, aqui nessas imagens iniciais intrabucais, a gente percebe todas aquelas características, né, já descritas. Então, aqui, né, o desvio de linha média, a mordida cruzada anterior, a relação molar de classe 3 do paciente. E aqui na fotografia extrabucal, né, inicial. Aqui nós temos a radiografia panorâmica inicial e a teleradiografia lateral. Em relação ao plano de tratamento, foram oferecidas duas opções. A primeira opção seria o tratamento cirúrgico, onde realizaria a colocação do aparelho, realizaria então o nivelamento e alinhamento dos dentes, a realização da cirurgia ortognática e, por fim, a intercuspidação e a contenção. Entretanto, o paciente se negou a esse tipo de tratamento cirúrgico por conta dos custos, né? Então, foram tratados na segunda opção de forma compensatória, onde foi realizada a colocação do aparelho, o nivelamento e alinhamento dos
dentes, a colocação dos mini implantes e a intercuspidação e contenção final. Bom, então no início do tratamento, nós temos aqui já a instalação na arcada superior do aparelho. Aqui na região de primeiro molar, a gente tem já a colocação da build-up, né, que seria essa resina para auxiliar o levante de mordida do paciente. E aqui nas fotografias laterais. Após 8 manutenções de tratamento, né, nós já percebemos umas mudanças significativas ali, né? E após essas 8 manutenções, foram colocados então os mini implantes e instalado o aparelho autoligado na arcada inferior. Então aqui vocês percebem, né, já a instalação do mini implante e a instalação do aparelho autoligado na arcada inferior também. Após 12 manutenções, então já houve bastante melhora em relação da mordida do paciente. E aqui percebe-se uma abertura de diastema entre incisivo lateral e canino inferior, por conta mesmo da mecânica do aparelho autoligado, onde os dentes estão deslizando com mais facilidade sobre o osso alveolar. Então, isso proporciona uma melhor mecânica de deslizamento e, com isso, também abriu-se o diastema aí nessa região. E, decorrido 30 manutenções, foram corrigidos os apinhamentos dentários, a atresia maxilar, o trespasse anterior e a relação molar. O caso ainda encontra-se em fase de finalização, então a gente não tem aí a conclusão desse tratamento ainda mais por conta da pandemia, né, que o paciente teve dificuldade ainda de terminar essas manutenções, mas já chegou a resultados bastante satisfatórios. Então, a gente tem a fotografia inicial, né, antes do início do tratamento, e após as 30 manutenções, aqui na vista lateral esquerda, na vista oclusal, também foi instalado aqui, né, a resina build-up, segundo molar, para auxiliar mais ainda nesse levante de mordida. E aqui, na fotografia intrabucal, de uma vista frontal. E por último, na fotografia extrabucal de perfil do paciente. Aqui a gente pode observar que houve também uma melhora do corredor bucal do paciente. Então, além de proporcionar todas aquelas correções e mudanças funcionais na oclusão do paciente, também houve essa melhora significativa na estética. Então, a conclusão que a gente chega é que a utilização da ortodontia autoligada associada aos mini implantes extraalveolares na correção da maloclusão de classe 3, ela pode ser sim uma boa opção de tratamento compensatório e chega a resultados satisfatórios tanto para o ortodontista e principalmente para o paciente. Essas são minhas referências. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição da banca para maiores esclarecimentos.